Sejam bem-vindos ao ano de 2022. Sejam muito bem-vindos ao BradoCast em 2022. Em 2022. Tudo bem que, ano novo e tal, 2022 comemorando, mas a gente não tá em 2022. Não. Dane-se, né? Estamos aqui gravando, mas é 2022. É 2022. Se tá na parede... É porque tá dito. Sejam muito bem-vindos ao podcast... Não faço ideia do número, mas é o podcast 2022, primeiro de 2022. Acho que é o 43. Eu acho que é o 42. É o 42. Então é o 42, aqui tá no título, pô. Tô aqui, eu e o Carlos. Eu e o Bruno. Salve, Brunão. Beleza? Tranquilo, irmão, como é que Como é que o senhor tá? Eu tô preparado bem, pra 2022? Eu tô preparado porque a gente já tá no ano de 2022. A gente já setou o mindset, a gente nem tá, assim, eu e tu. Mas essa pessoa que tá nos assistindo, ela tá em 2022. Uma pessoa que viver 99 anos de idade, ela passou 33 anos dormindo. Se ela dorme 8 horas por dia. Que é o recomendado, inclusive. É Para recomendável. algumas pessoas, outras não. Você tem que dormir, pessoal, ó, 8 horas. Mas eu quis dizer, mas depois que eu fiz essa conta, eu falei. Fica um pouco assustado. Ó, eu tenho 44 anos, como se divide por 3 ali, vai dar o quê? 15? Bota 40. Quase 15 anos da minha vida eu passei dormindo. Cara, tenho uma filha de 10 e um de 4, somando os dois, a idade dos dois... É o que tu passou dormindo. É o que eu passei dormindo. Não durmo 8 horas por dia, tá, pessoal? Mas o recomendado é isso, eu durmo 5, 6 horas. Mas eu quis dizer, poxa vida, um terço da vida tu passa dormindo. Tá, e o que eu faço acordado? Exato. Tem os 2 terços. É o tempo. O que tu faz com o teu tempo, né? Tu vai lembrar muito mais dos quando tiver no teu leito lá, tu vai lembrar muito mais dos arrependimentos do que dos sucessos. Dos sucessos, é verdade. Das falhas do que do sucesso, das pessoas que de repente tu brigou. Né? Tu vai sempre lembrar muito mais quando tu for te emocionar, se vocês são religiosos ou não, se tu for rezar, tu vai sempre tentar compreender coisas que não são as boas. E claro, agradecer também. Tu agradece por pequenas coisas boas. E tem que agradecer muito pela vida, mas elas costumam ser pequenas na cabeça da pessoa, tu sempre acaba tendo, cara. Os grandes marcos da tua vida sempre são as coisas que tu passou de dificuldade. Eu me lembro quando não sei quem me fudeu lá, que não sei o que, cara, por causa daquilo ali eu... Quando é pro mal, as pessoas são muito inteligentes, né? É incrível isso. É incrível. Assim, obviamente, todo mundo sabe que bandido não é uma coisa boa. Mas a inteligência que um bandido tem, cara, sabe? Eu digo assim, bandido mais inteligente, assim, que faz um assalto mais completo. Claro. Não tô incentivando, pelo amor de Deus. Não façam isso! Não, pelo amor de Deus, vai parar na cadeia. E nem os antigos colarinho branco, né? É. Que nossos pais falavam isso aí, né? Mas vocês já nem imaginam o que é, né? Mas a galera que tá aí nos assistindo e nos ouvindo aí sabe o que é, né? Então, que é os políticos, né? Os políticos. Então, sempre tem. E outra, que eu já ouvi também de psicólogas e essa, enfim, Sim. até por rede social. O nosso cérebro, ele tem uma maior porcentagem para pensar coisas negativas, né? Para não falar M, né? Pensar em M, né? Do que positivo. Não sei se vocês lembram que veio 2 jogadores do Bragantino, tá? Tá. Um saiu que ele teve problema com a namorada, parece que ele andou dando uma facada e tal. Quanta gente louca Sim. nesse mundo, cara. Mas ele foi julgado, condenado, ele pagou, digamos assim, a conta dele e veio para cá, junto com o Peixoto. Com Peixoto. Matheus Peixoto. Eram os dois. Eram os dois. Aí já contrato assinado e tal, né? E como houve assim um rebuliço muito grande e tal, né? Eu podia até, porque assim, ó, errar é humano, né? E ele cometeu erro. Agora não vamos discutir agora o porquê que ele fez Porque isso. ele cometeu. Se fosse analisar, Tá errado. tá errado sempre, né? Mas teve motivo no caso, né, para ele cometer aquela asneira. Mas ele pagou a conta dele, né? Mas a torcida aqui, pelo menos a grande parte, não aceitou. Mas acho que tu traz uma questão muito importante, que é o cansaço. Se tu for a uma fruteira, ao mercado, se tu for... eu estava vindo para cá, eu parei para almoçar e um casal da mesa ao lado estava dizendo assim, nossa, como eu tô cansado essa semana.
Então, um cansaço, ele virou, na verdade, uma palavra de ordem. A gente aprende a estar no cansaço também. E do cansaço a gente não sai. Porque parece que o cansaço é muito necessário. É um parece conforto. parece que exaustão virou palavra de ordem hoje. Tu tem que chegar na exaustão para te poder ser alguém. Tu tem que chegar no próprio consumo energético, lá naquele alto teor, para te poder realmente se sentir que possa ser algo. E numa dessa ele, não sei se foi na IRSA, onde que foi nas palestras, que o pessoal tava jogando pedra na cruz, né, das low cost. Porque as low cost estão vindo aí, não sei o quê, como competir com uma low cost, como ganhar de uma low cost, não sei o quê. Daí o meu irmão deu um pé atrás assim, mas peraí, se a tendência agora é low cost, por que eu vou brigar, né? Então vamos ser uma, né? Vamos ser uma low cost. Uma low cost. Caraca, precisa. Daí voltou, falou comigo, Diego, vamos fazer uma low cost, vamos transformar isso aí, porque é a tendência de agora, é a tendência do mercado, vamos aproveitar. Daí eu falei para ele, não, tô junto. Vamos embora. Tô junto, porque até porque eu tenho que adaptar a low cost para o Brasil, porque como eu vivenciei isso fora do Brasil, eu sei que a low cost não tem atendimento fora do Brasil, praticamente é isso, está alocando espaço. Sim. Né? E tu chega nesse povo que é carente de atenção, precisa que tenha professores, estagiários atendendo esse público. Não tem preço do que a política te proporciona, sabe? De facilitar a vida de alguém. Isso é política, sabe? É a parte legal, que ninguém vê, entendeu? Porque tu fala de política hoje, as pessoas associam com corrupção, que é muito parecido com a arma, entendeu? Que há 20 anos de esquerda, desde 97 que o FHC começou e entregou pro Lula o desarmamento, eles conseguiram implementar que a arma é sinônimo de violência. Tu fala em arma nos Estados Unidos, vem na cabeça deles na hora a palavra liberdade. Para nós vem violência, entendeu? É essa ligação. E a política é a mesma coisa, é muito distorcida, sabe? O que a gente quer falar, é que foram 49, para ser específico, né? 49 longos episódios e maravilhosos. E a gente aprendeu muito e eu espero que a gente tenha entregado para vocês, né, um nível de conhecimento da mesma maneira que a gente conseguiu absorver. Eu acho que a gente nunca teria na vida a oportunidade de aprender tanto com psicologia, nutricionismo, exercício físico, marketing de clube de futebol, gratidão, como é ser vereador. A gente não teria essa oportunidade se não fosse o Badcast. Não teria. Não teria. Tem um movimento que acontece. Quando o governo, Estados Unidos, Brasil, vamos dar um exemplo, tá? O Brasil, por que o Brasil não adota o dólar? Que seria muito melhor pra gente adotar o dólar como moeda, tá? Realmente seria muito melhor. Só que por que o Brasil não faz isso? Porque o Brasil não vai ter controle. Como é que a gente paga as dívidas hoje? Dívidas públicas, tá? Em grande parte a gente imprime novos dinheiro, né? E paga com esse dinheiro novo. E a inflação, por isso que a gente sempre tem inflação. Nunca existe inflação zero, em nenhum lugar existe. E negativa já existiu em alguns lugares do mundo, mas também não existe. Ainda existe. Mas é bem raro. A deflação. Deflação. E tem a que é ruim também. Que é ruim. E só que o que acontece? O Brasil ele imprime dinheiro, paga a dívida, né? Às vezes ele cria outras dívidas para pagar as dívidas que ele já tem. Então é muito melhor para um governo ter controle sobre o dinheiro dele, ter controle sobre tudo que está acontecendo ali dentro, do que deixar isso para outro governo. Outro país. Se tu pegar uma pessoa hoje que, cara, pegar um gerente de uma empresa, esse gerente ganha lá, sei lá, 4 mil por mês, tá? E ele, tá na empresa ali já há 3 anos, sendo gerente, tem executado um bom trabalho, e ele não recebe gratificação, elogio, sabe? Sim, as pessoas ao redor dele não reconhecem. Não tem reconhecimento. Esse cara vai se sentir insatisfeito com alguma coisa e vai apontar no salário. A justificativa dele, se eu ganhasse mais, até aceitaria isso que eu não recebo. Agora tu pega um colaborador e, cara, desenvolve, claro, os pontos negativos dele, mas tu pega os pontos positivos e eleva essa autoestima dele. Cara, ele vai se empenhar em reforçar os pontos negativos. Consequentemente, isso vai acontecer. Por quê? Porque ele também quer receber elogios naqueles pontos e ele sabe que ele recebe nos pontos positivos. Tecnologia, de forma geral, tem uma regra. Tudo é possível. Não tem nada impossível. Tem como fazer? Tem. Tudo é possível. Só que tem 3 premissas. Tu tem que ter tempo, dinheiro e oportunidade.
Se tu tiver tempo, motivação para pôr o teu tempo, tu tiver alguém que está te pagando para isso, e tu tiver tempo, oportunidade e a oportunidade de fazer, tu consegue fazer. Né? Independente do que for. Independente do que for. Hoje, assim, não tem limitação. Tá? Consegue. Só que assim, tem que valer muito para te conseguir fazer algumas coisas, né? Não, por exemplo, hoje a maior falha é a falta de atenção à consciência situacional que a gente diz, né? Tu perceber o ambiente, né? Você está sempre ligado no ambiente, né? Se tu percebe uma ameaça com antecedência, tu tem tempo de reagir ou de fugir, né? Então é esse que é o principal dica, né? E o que é o principal objeto que tira a atenção das pessoas hoje em dia, né? Isso aqui, celular. Né? As pessoas andam assim na rua, né? Aí o cara chega e te calça, passa o celular, e aí já era. Tu perdeu toda a tua prevenção, foi por água abaixo, né? Desde entrar num restaurante, num estabelecimento, de costas para a rua, né? Então esses tipos são detalhes, né? Que fazem toda a diferença. Né? Tu tem que perceber detalhes. O ambiente, né? Porque o empreendedorismo está ligado a entender a dor do cliente e trazer a solução. Isso aí. E como é que tu não vai trazer a solução se tu não sabe nem qual que é a dor do cara? Então, estando ali, tipo, ajudando o cara, entendendo a vida do cara, fazendo parte disso, tu consegue entender melhor a dor para aí sim gerar uma solução mais direta. Isso é muito bom, porque daí daí tu percebe, precisa mais da mentalidade, precisa mais espiritual, precisa mais alimentação. Não tem como tu só tacar tudo pro cara e falar assim, é isso. Tá tudo aí, faz à vontade. Não, tem uma frase que a gente falou, olha só, eu não tô mais citando os outros. Não agora tá mais. Começa a citar a gente, tá vendo? Chegamos nesse patamar, já estamos citando. É uma frase que eu falei. Aí eu não sei quem falou, mas foi uma frase que a gente falou em um podcast, que eu também não lembro qual que foi, que a gente falou o seguinte, que o empreendedor de sucesso é aquele que sabe que o sucesso do cliente dele é o sucesso dele. Daí a grande diferença é que ao meu ver é o que muda o jogo, que é o gestor consultor para o assessor de investimento ou o gerente de banco. Então, o assessor de investimentos, que é o modelo mais comum, e o gerente de banco, eles têm um certo conflito de interesse, ao meu ver. Por quê? Porque ele ganha comissão por produto vendido. O cara que está lá no bancão, ele tem uma meta de produtos, ele tem que atingir um X resultado, então muitas vezes ele tem que vender um produto que não é tão adequado para o cliente para bater aquele resultado. E o assessor, ele ganha comissão por cada produto que ele vende. Então, eu vou te indicar um CDB, eu vou ganhar uma comissão que tu não sabe quanto é. Então, obviamente, tudo geralmente é gordinha, hein? Geralmente é gordinha, mas como tudo na vida, tem um cara bom e tem um cara ruim. Então tem um cara que vai saber gerenciar esse conflito de interesse e vai fazer uma baita carteira pro seu cliente. Mas tem outros que vão colocar muito produto ruim para ganhar mais rentabilidade no bolso dele, não no bolso do cliente. Então para ele ganhar mais dinheiro. Então aqui está o grande conflito de interesse. Então o assessor e o gerente de bancos, eles têm um resultado para bater e eles geralmente ganham comissão por produto vendido. E se tu não tiver um propósito? Por que tu está fazendo, né? Porque você está fazendo isso. Porque se tu não tiver um propósito, não precisa nem ser empreendedor, tá? Um propósito de vida. Meu propósito de vida é ser professor. Não precisa ser empreendedor. Nem todo mundo tem que ser empreendedor, que a gente falou no início. Mas o meu propósito é ter o melhor podcast da cidade. Esse é o teu propósito. É ali que tu tem que aplicar e trabalhar com excelência para ser o melhor. Eu quero ser o melhor entrevistador de podcast da cidade. Porra, então, teu propósito é esse? Faz, acontece. Acontece. Tu entende? Eu quero ser o melhor soldador da Renault. Foda-se, cara. Vai lá, estuda, se capacita, disciplina, foco, entendeu? Tu vai ser. Eu escuto histórias e dores e oportunidades diferentes todos os dias. Hoje eu tive 4 calls antes de vir pra cá. 4 diferentes reuniões. As 4 querem comprar marketing digital. Perfeito. Redes sociais, Google, inbound marketing, RD, performance, etc. As 4 querem tudo igual. Os 4 têm dores completamente diferentes. Venda é processo? Não é processo. Se eu seguir um processo para esses 4 exatamente igual, eu vou tomar 4 nãos e vou ficar frustrado. Então é muito claro quando alguém me pergunta lá no evento como que tu consegue. É porque simplesmente eu parei para ouvir a dor daquele cara, ofereci algo que resolva a dor dele, e aí, obviamente, a proposta e tal é segundo plano. O segundo cara, a mesma coisa, o terceiro cara, a mesma coisa. É chato fazer isso? Cansa? Cansa pra caralho, mentalmente, muito. Eu até cheguei aqui mais exausto do que eu gostaria de estar. Mas
eu vou gerar 4 propostas diferentes para 4 empresas diferentes. E eles vão receber isso, vão comparar com a concorrência, que é processo. Eles vão comprar de quem? Sendo mais caros na maioria das vezes. Às vezes aquela pergunta assim, o que tu vai estar fazendo daqui a 5 anos? Tipo, daqui a 10 anos? Tipo, sei lá, que eu quero nem que seja... Eu sei o que eu estou fazendo agora, né? Mas se for pra morrer, eu quero morrer tendo um ataque cardíaco no palco lá, cara. Tá tocando. Morrer dormindo, tocando baixo. Ou tocando baixo, entendeu? É isso que eu quero. Não quero outra coisa, entendeu? Sei lá, tem pessoas que acham assim que... Eu tava falando antes aqui da pandemia. Que a música não tem mais futuro, a música não sei o quê. Cara, a música já passou por tanta coisa, o rock não morreu, que o rock morreu. O rock não morreu. Quantas vezes falaram que o rock ia morrer? Né? Fui no show do Kiss, eu com 40 anos de carreira já ouvi que o rock ia morrer muitas vezes, cara. Entendeu? Então eu não acredito mais, eu sempre acho que é uma balela esse papo aí de que o rock vai morrer, de que a música não tem... que a música é isso, que a música é aquilo, que a música não tem futuro. A música se reinventa, ela é muito orgânica, cara. As coisas orgânicas, elas se transformam. Se transformam, e muito. Né? Então, se transformam muito. Então tem... Porque aproveitar a vida, eu acho que é aonde tu coloca mais energia e aonde tu coloca mais potência. Eu acho que o Clóvis de Barros fala sobre a potência, né, de viver, né, falando de alguns filósofos, que ele descobriu que ele queria ser palestrante quando ele viu que ele estava com potência para inventar aquela palestra que ele inventou lá, que ele falou do petróleo, né? E eu acho que essa é a curtir a vida, né? Aonde tu te descobrir que tu é potente naquilo que tu está fazendo, aquilo é aproveitar a vida, porque é aqui que eu estou com potência, né? E, de fato, não é... quem é que disse que quer beber ou quer ficar acordado de noite ou não, né? É onde tu identificou a tua potência, ali que é curtir a vida. Tem um monte de gente que fica falando discurso, que isso é discurso, tá? Isso é discurso. Pô, o teu propósito, vamos servir alguma causa, isso aí é discurso. Um bem maior. Um bem maior. Isso aí é discurso e ponto final. Isso aí é ganhar visualização em mídia. Entendeu? Entendeu? Pode ser que o propósito da pessoa seja o mais simples possível. O propósito dela é só trabalhar, ter a vida dela e ficar de boa. Qual que é o problema, entendeu? Ela não precisa ter o propósito igual do Elon Musk, já internet grátis pra todo mundo, tá ligado? Não precisa, mano. Propósito é uma coisa individual. Não é social, não é espiritual, é individual, é teu. Entendeu? Pode ser que ele seja um propósito social, pode ser que ele seja um propósito espiritual, pode ser que ele seja um propósito profissional, mas ele é individual, entendeu? Então, no momento que tu vai tu vai descobrir o teu propósito, tu tem que entender que as outras pessoas não podem influenciar no teu propósito. Porque no momento que alguém influencia na escolha do teu propósito, na escolha, de novo usei a palavra errada, no descobrimento do teu propósito, tu vai estar completamente alienado a uma coisa que não é o que tu defende. Que não é o que tu quer. Empreenda o que você gosta. Empreenda algo que realmente você se identifica. Eu acho que não adianta a gente também querer ir para um mercado ou ir para algum negócio porque todo mundo tá falando daquilo, aquele parece ser o novo boom, mas que tu não gosta, tu não te identifica e tu não vai fazer aquilo com amor, com dedicação, e chegar uma hora, cara, que não é só o dinheiro, sabe? Chegar uma hora que é a satisfação de tu tá fazendo aquilo também. Perfeito. Então, acho que empreender o seu hobby é um bom primeiro passo. Né? A vida é feita de pontes e conexões. Isso. Ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Tudo é energia, tudo é vibração. A gente precisa entender que, cara, a gente está aqui conversando esse bate-papo, cara, bem desprovido, tranquilo, leve. Tudo isso aqui é energia, tudo isso aqui é vibração. A verdade, ela é muito importante. Né? As pessoas conseguem entender o quando realmente o negócio é verdade. Né? E isso passa pelas relações, passam pelos negócios e perpassam para os próximos negócios. Não comece o seu negócio sem um capital de giro mínimo, porque os primeiros boletos vão começar a aparecer e se você não tem, você entra num ritmo de desespero. O desespero ele não é bom, né? A gente precisa ter uma segurança mínima da nossa empresa, porque aí tu só faz cagada. Vou vender mais barato porque eu preciso pagar os boletos, mas tá vendendo a menos do que custa e assim vai, né? E uma terceira e última dica é: não abra o seu negócio sem saber fazer contas.
Não abra. Você precisa Parece saber, simples, mas no não é, né? mínimo, o que é custo fixo, o que é custo variável. Tipo assim, quanto eu tenho que vender todos os meses para pagar as contas mínimas da minha empresa? É R$1.000, é R$100 mil, é R$1 milhão? Tem que saber isso, porque aí você já começa focado. Então, tem uma reservinha de emergência aí, caso dê algum problema, um giro de caixa, e eu sei também quais são os números do meu negócio. Então, eu tenho um planejamento que me deixa tranquila. Se eu tô tranquila, eu tomo boas decisões. Se eu tô desesperada, eu tomo más decisões. Essa é a regra. O empreendedorismo não é ter uma empresa, né? Não é ter uma empresa. Empreendedorismo é uma cultura, entendeu? É o que tu vive. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Eu gosto de falar entendeu? Isso. Não é individual. Tu tem uma empresa, mas a tua empresa não é individual. Ela é plural. Ela depende de outras coisas, de outras pessoas, de outras causas. Entendeu? Bom. Então, no momento que tu vai empreender, tu tem que ter isso em mente. Né? Não é só tu enriquecer. Por mais que o objetivo de empreender seja... a consequência de empreender seja enriquecer monetariamente falando. Sim. Certo? Perfeito. Esse não é o objetivo de empreender. O objetivo de empreender é solucionar. É a diferença da corrida e da maratona. Né? A corrida tu te prepara rapidamente e tu corre naquele processo. Sim. A maratona é toda uma estratégia, todo um planejamento, porque o percurso é mais longo. Né? Então vamos pensar que a maratona seja a nossa vida, né? Pra gente poder porque chegar... a gente já nasce morrendo, né? Isso aí. A gente já nasce esperando pela nossa morte. Já começa a morte, já começa as degenerações desde que tu nasces. Já é uma perda. Enquanto antes tu previne, né, que tu atrasa essas degenerações, melhor. Procure aquilo que você ama fazer. Porque você vai passar para as pessoas aquilo que você ama fazer. Então, né, se você vende uma coisa que você não tem muito... Só para fazer fama, para fazer... Não fama, eu digo, mas só para fazer nome, para fazer divulgação, essas coisas, fica feio. Né? Então... No momento pode dar certo, mas... Pode dar certo, no mas longo depois... prazo, longo prazo não. Desgasta, vai ficar, né? Vai ficar ruim até para a própria pessoa, né? Então, nicha bastante, né? Foca, determinação e assim, não desiste, né? Porque as batalhas, elas vêm, né? Prontas para te derrubar. E às vezes vem todas de uma vez só, né? Não dá para desistir. Próximo. Natureza, pensante, sentimento. A gente é 51% sentimento. 51? Então a gente tá... É que pensante é... A gente tá quase lá. A gente é 57% julgador do que 43% explorador. Poderia ser mais isso aí, né? Se a gente não tivesse botado as margens. É verdade. Poderia estar um setentinho isso aí, hein? Identidade. Minha Nossa Senhora. A gente é 80% assertivo e 20% cauteloso. São os reis aqui, né? Superioridade. Então tem uma certa escassez de profissionais no mercado, e aí se eu não preparar o meu negócio para ser um negócio atraente, eu vou perder profissionais. Tu vai perder. E bons profissionais. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Se eu não adaptar o meu negócio, claro, a gente tem que sempre ter um olhar para a sustentabilidade. Sim. Isso é sustentável para o meu negócio financeiramente, isso é sustentável a longo prazo, né? Não é botar a mesa de ping-pong lá e achar que tá tudo certo, que agora tá todo mundo feliz. Não, vai muito além disso. O que eu faço para minha empresa ser atraente para as pessoas, para os profissionais? De verdade. Qual é o público que eu estou captando para trabalhar comigo e o que eles acham que é importante dentro dos negócios? O que vai fazer eles quererem estar aqui com a gente? Entendi. Isso é uma coisa muito importante das empresas se preocuparem e se perguntarem. Tem um livro que é o Qual é a Tua Obra? Qual é a Tua Obra? Conheço. Cara, esse livro eu li também há muitos anos atrás, antes de ter empresa, mas ele fala muito sobre a gente conseguir enxergar aquilo que a gente está fazendo como uma coisa maior, mais ampla, né? Então, por exemplo, pegar um exemplo bem caxiense, assim, né? Um cara que trabalha na Marco Polo, que é um cliente nosso, inclusive. Obrigado, Marco Polo. Tamo junto. Né? O cara que trabalha na Marco Polo, aí vem a filhinha dele e diz: papai, o que tu faz? Ele pode falar duas coisas. O papai opera uma prensa lá que baixa e aperta chapinhas lá, ou ele aperta parafuso. Ou ele pode dizer: filha, tá vendo aquele ônibus lá? Papai que fez.
Esse é o ponto. Entendeu? Caraca. Papai que fez. Papai ajuda as empresas as pessoas a irem pro trabalho todos os dias. Ajuda os pais a encontrarem filhos. Ajuda as pessoas a irem estudar para conseguir uma carreira melhor. O papai aproxima pessoas. Porra. Caraca. Entendeu? Aí é entender a cultura. Cara, isso é cultura, isso é entender o tamanho da obra que tá fazendo, entendeu? A questão com a criança é que o adulto não sabe ler a criança. Ele não sabe interpretar a criança. Então, o que o adulto faz quase que instintivamente, quase que imediatamente? Não está sentindo nada, imagina. Tá, tranquilo. A coisa que mais a gente escuta, infelizmente, espero que escute cada vez menos, imagina, a criança não percebe nada. Ela não entende. Ele não está entendendo nada. Ele não entendeu, ela não entendeu. Só que entende desde a barriga. E aí eu defendo enquanto professora, né? Eu não sei tudo, eu estou aprendendo. Enquanto eu estiver viva, eu vou estar aprendendo. Porque se eu, enquanto professora, achar que eu sei tudo, né? Pobre das minhas crianças, né? Pobre dos meus estudantes, porque eles não vão ter voz, né? Sim. É verdade. Eles não vão ter chance de falar. Não vão ter chance. E aí hoje eu trabalho numa escola que tem uma perspectiva socioconstrutivista, que é isso, né? Que vai valorizar a socialização das crianças, né? Que vai valorizar a ouvir as crianças, que vai com elas construir junto esse conhecimento, porque o conhecimento ele não é algo pronto e acabado, ele está aberto, né? O cientista descobriu a fórmula para tal, né? Enfim, pesquisa que ele está fazendo, mas aquilo não está acabado. Pode vir em outra, aquela pesquisa está aberta, pode vir em outra melhorar aquele resultado e aqueles dados vão mudando, não são imutáveis. E aí eu fui percebendo com o passar do tempo que eu só ia evoluir como profissional se eu evoluísse como pessoa. E que tudo o que eu faço lá no profissional perpassa a minha vida pessoal. Total. E o inverso também. E o inverso também. A gente passa tudo o que a gente é para nossa empresa. A gente vê hoje empresas que têm muita cultura, que traz muita cultura dentro da empresa mesmo. Quem que trouxe aquilo? Geralmente quem fundou. Geralmente os líderes. Cada startup, eu acho assim, é fundamental que cada startup, para ter sucesso, tem que ter a pessoa à frente dela. Tem que ter aquele que acorda pensando nela e vai dormir pensando nela. Então, eu só gostar e investir e achar que a ideia é legal não vai longe. Tem que ter a pessoa que acorda pensando quais são as atividades da startup hoje, o que ela vai fazer, onde ela vai chegar. Então, tem que ter uma dedicação intensa. É muita transpiração, muita transpiração. Dá para a pessoa o que ela quer. Cara, tu quer agregar, tu quer criar uma relação, tu quer criar networking, beleza. Tem aquele papinho de, cara, networking não é pedir favor, não é não sei o quê, mas como é que começa uma relação? Talvez aquela pessoa não pediu algo para ti, mas tu fez algo para ela, tu entregou algo para ela. Então tem uma frase que aqui a única forma de conseguir que alguém faça algo é dar à pessoa o que ela quer. Então, se tu quer que essa pessoa te reconheça, tu quer que essa pessoa te elogie, tu quer que a pessoa... dá algo para ela, entrega. Não precisa ser físico, não precisa ser material, mas dá algo para ela. Primeiro dá algo para depois receber em troca. Mas a palavra que eu mais utilizo na clínica, lá eu sempre boto, é inovação, confiança e tecnologia. Para mim, a palavra confiança é o que mais pesa. É o que mais pesa. Os pacientes usam muito isso. Nossa, Mário, eu vou fazer esse trabalho porque eu confio em você. E hoje eu noto. E isso é um pouco do italiano. Porque eu também sou assim. Eu confesso, às vezes tu vai perguntar, vou fazer um encanamento em casa. Quem é que fez para você? É alguém que da sua confiança. Né? Tu nem pergunta se ele é bom. Às vezes tu até quer saber se ele se pode confiar. Posso deixar a chave da casa? Sim. É bem isso mesmo, né? A gente confia muito no que uma pessoa que a gente confia fala pra gente, né? E se a gente vai parar para pensar, Bruno, Carlos, Mário, a confiança, ela está na estima. Que é a autoconfiança, é a autovalorização. Então, ela pertence à formação da estima. Até porque, né, Mário, o dente, ele não é mais um simples dente. Ele é uma harmonia naquilo que tu quer passar na imagem. Nada mais se cria, tudo se combina. Combina. Tipo, o celular. Uau, é uma bateria com uma tela, com plástico, com chipset. Criar o acendedor automático de carvão. É um tijolo refratário com a resistência, então se combina para criar algo. Nada foi criado ali, né? Criar algo assim que não exista, a não ser o grafeno agora, que faz poucos anos, acho que faz uns 40 anos só, que nasceu o grafeno, né? Que é algo novo extraído do grafite. Enfim, tudo é combinado, gente, tudo combina.
E aí tu junta aquilo com aquilo, sai uma inovação. A oportunidade gera conexão, né? A oportunidade gera negócios. Então, assim, tu tem que estar lá para saber. Tem que estar lá, né? Não, então foi o que tu falou, tipo assim, não tá garantido que tu vai falar com ninguém. Exatamente. Mas é garantido que tu não vai falar com ninguém se tu não for. Exatamente. O não tu já tem, né? O não tu já tem. Por mais não, clichê que pareça, isso é verdade. Só tem sorte quem se posiciona, né? Exatamente. Falei, eu acho até no último também. Movimento gera oportunidade. Isso falou. Movimento gera oportunidade. Isso é um lema que eu levo comigo. Movimento gera oportunidade. E aí entra os 2 papéis fundamentais do líder, né? Servir, que é fundamental, e extrair o potencial máximo da pessoa que está ali em volta dela. Só que se tu não, como é que tu vai transbordar água e servir as pessoas se está pela metade? Não tem como. Né? Tu tem que estar transbordando para conseguir servir e extrair mais das pessoas à tua volta, porque se tu não estiver transbordando, tu vai estar preocupado em encher. E aí, como é que tu vai extrair o potencial da outra pessoa se tu tá preocupado em encher? Existem alguns trabalhos que as pessoas também não estão se sujeitando a fazer. Alguns países ganham muito dinheiro por causa disso. Alguns países, inclusive, têm até na própria pirâmide de trabalho deles, algo que funciona muito bem com imigrantes. Vamos falar dos Estados Unidos da vida, que a economia deles funciona muito bem tendo um imigrante lá. Então, existe um benefício de ter... A mão de obra lá, a mão de obra braçal... Eu conheço uma galera... dos trabalhos mais valorizados que existe. Uma galera que eu conheço que fala, pô, fui pro Canadá e virei garçom, tô fazendo uma grana. Né? Muito comum. Muito comum, sim. O quão diferente é a burocracia dos Estados Unidos comparada com a do Brasil? Porque todo mundo fala que o Brasil é assim, o país mais complicado de abrir uma empresa, enfim. Mas lá nos Estados Unidos é tão simples assim ou também é dificultado? Não, lá é tudo muito simples. Eu digo assim, a carga tributária dos Estados Unidos, ela é muito menor do que a nossa. A forma de calcular, por exemplo, assim, eu tenho uma empresa aberta. Quanto que a tua empresa tem que pagar tanto de tributo federal quanto estadual. É muito menor a carga e é muito menos burocrático esse processo de encontro de contas com a Receita Federal. Então, para tu abrir uma empresa lá e para tu manter uma empresa lá, é muito simples. Para tu fazer uma abertura de empresa nos Estados Unidos, tu consegue fazer 100% à distância. Já começa por aí. Para tu fazer a manutenção dela, também é possível que seja feito à distância, por exemplo. Dizem que a dor é a expressão mais agressiva que o corpo pode produzir. Sim. Mas que ela muitas vezes tem um acréscimo do mental. E aí tu vê experimentações de vários sentimentos, assim. Angústia, ansiedade, escrevi vários aqui. Resíduos de repressão inconsciente, processos emocionais, fases de mudanças, desligamentos que envolvem afetos, perdas emocionais, perdas financeiras e todo o know-how, né, da expressão agressiva disso. Vocês querem a expressão pior da dor do que o luto? Era isso que eu ia comentar agora. Né? Porque fragmenta. A pessoa ela não tá com um problema no dedo ou no dente. Ela tá com o coração partido. A minha dignidade eu não abro mão, né? Sair na rua de cabeça erguida, saber que eu não usei dinheiro de ninguém. E aí muitas vezes a pessoa usa e não quer que os outros saibam, né? Mas é lícito. É lícito, tá na lei, tá tudo certo. Mas é imoral. Né? Então, assim, se eu quero ser um representante das pessoas, eu não posso tirar dinheiro delas sem pedir para elas, né? Então, como a gente faz pedindo? A gente abre uma vaquinha e quem quiser doar, doa. Eu recebi quase 500 doações, eu e o professor Cláudio, foi eleito deputado estadual, com quase 34 mil votos. Então, nós fizemos uma campanha bem tranquila, bem limpinha, né? Sem gastar basicamente em nada de supérfluo. Eu me dei conta que ninguém vai viver os meus sonhos por mim. Não. Quando essa ficha caiu, assim, eu disse, então é agora o momento. Eu já tinha uma agência com um faturamento razoável. Eu rodava o Brasil inteiro, Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, para atender os meus clientes. Eu já tinha meu apartamento, tinha carro, ou seja, alguns aspectos de conforto, por assim dizer, ou até aquilo que se diz de uma pessoa bem-sucedida, de alguma forma eu tinha conquistado. E aos 30 anos eu disse assim, não, eu quero mais do que isso. Eu quero viver os meus sonhos. Como eu já tinha fluência no idioma e eu sempre gostei de estudar, eu disse assim, bom, então agora é o momento de eu ir. Às vezes as pessoas elas não buscam voluntariado para trabalhar as mágoas, mas elas buscam voluntariado para trabalhar as perversões. Então a pessoa ela
trata mal a mulher e o marido em casa, trata mal os filhos, bate no cachorro e vai lá entregar chocolate para as crianças. Daí ela pensa, não, eu me auto-equalizei, né? Então eu causei o mal, eu sei que eu causei o mal, causei o bem. E eu equalizei. E não funciona assim. Isso é uma doença, né? Provavelmente. O doutor vai dizer, eu não posso acusar ninguém de nada, né? Sou advogado e não acuso ninguém de nada. Mas olha, eu diria assim, como advogado, eu te diria que muito bem esta pessoa não está. Isso, infelizmente, é o problema que a gente tem com os grandes influenciadores, né? Que eles acabam influenciando uma pessoa, colocando faz o L ou faz 22... Entendeu? Nem sabe o que tá fazendo. Nem sabe o que ele tá falando, nem sabe quantas milhões de pessoas ele tá influenciando e acaba influenciando, né? A verdade é que o criador de conteúdo tem a liberdade de falar o que ele quiser. Só que o momento que estoura a bomba, ele, percebi que fiz cagada. Às vezes. Tem gente que mesmo assim se fecha. Mas tu pode falar o que tu quiser na internet. Exatamente. Tá porque assim, tu vai falar uma coisa, vai ter pessoas que vai gostar e vai ter pessoas que não vão gostar automaticamente. Automaticamente sempre vai ter essas pessoas, tá ligado? Mas quando tu fala uma cagada muito grande, o boom de pessoas não gostando é muito maior. É muito maior. É muito maior. É, de fato. Aí cabe a pessoa identificar se realmente ela fez cagada. Normalmente as pessoas não olham pra sua carreira, né? Sim. Elas olham pro seu dia a dia, que é o seu emprego, né? E quando de repente acontece, sei lá, um fator externo, uma demissão, tu para e pensa, e agora? E agora? O que eu fiz esses anos? Eu me preparei? Como é que tá o mercado aí fora? Né? E daí aí entra a Opus, né? Podendo auxiliar esse profissional, né? Nesse entendimento, nessa preparação, né? E poder também usar da rede de relacionamento da Opus constituída ao longo desses anos, né? Que se tem vínculos, né? Se tem confiança, se tem credibilidade no mercado, de poder oferecer esse profissional para essas pessoas, para os nossos clientes. Dentro da estrutura natural do mercado, né, existem sempre espaços a serem ocupados, né? A cultura, a tecnologia, etc. evoluem. Então, permanentemente se criam espaços, né, de novas ofertas de produto, novas demandas do consumidor, né? E, consequentemente, a sociedade tem que se organizar, né, na tentativa de atender essas demandas ou esses desenvolvimentos econômicos sociais, né? E isso dá, então, um espaço de criação de lideranças, né, que possam organizar essa estrutura social para atender essa demanda, né? Então, o empreendedor nada mais é do que um líder que surge para atendimento das demandas econômicas, sociais, né? Né? De uma forma ampla, né? E isso, então, cria o espaço para o empresário, né? É extremamente interessante. E também existe o espírito empreendedor, né? Que é um pouco da natureza humana, né? Porque muitas vezes também tem uma atitude empreendedora em relação à sua própria atividade de pessoal, coisas desse tipo, né? Vamos dizer, no fundo, vamos dizer, um pequeno agricultor de uma pequena propriedade, ele é um empreendedor em relação à sua própria atividade, né? Que inicialmente talvez seja até para consumo próprio apenas, mas em próxima etapa pode crescer, se desenvolver. Então eu acho que é da natureza humana essa oportunidade que o espaço cria e alguém tem que preencher esse espaço. Qual que vocês diriam que é a característica mais importante do empreendedor? Cara, primeiro de tudo, ter persistência. Né? Eu acho que persistência, a gente não consegue chegar ao êxito se a gente não tiver persistência. As coisas não são tão fáceis e romantizadas como se coloca, como muitas pessoas às vezes que não empreendem. Não são tão rápidas. Não são, e pensa que o negócio é um resultado imediato, que tudo é perfeito, que tudo dá certo. Não, às vezes, como o Rafa falou, já quebrou, já faliu, também já quebrei, já fali. As coisas têm certos percalços até tu chegar ao êxito, né? Sim. E aí a gente tem que saber entender esse processo. Né? Acho que isso é fundamental. Então, eu diria que a persistência é um dos pilares fundamentais para quem quer empreender. Concordo muito com as palavras do William. E se tu for olhar, aqui no Brasil a gente tem uma característica de empreendedorismo ou da visão do empreendedorismo que é um pouquinho diferente do resto do mundo. Por exemplo, o fracasso no Brasil, ele é mal visto. Né? Agora, uma coisa ruim. Agora, se tu tá, por exemplo, no Vale do Silício e tu tá num papo que rola em esses meetings, assim, até em bares, as pessoas lá se respira isso, né? Enfim.
Se tu nunca quebrou, por exemplo, tu não é bem visto. Por quê? Porque significa que tu nunca tentou nada relevante. E aqui as pessoas, a gente tende a ter uma cultura que a pessoa que não deu certo é uma pessoa que está fadada. Eu entendo que, e aí muito na linha do que o William falou, né, a persistência, a resiliência, enfim, são características indispensáveis para o empreendedor. Eu acho que o cara que não tem isso não vai empreender, não começa, não entra nesse mundo, porque é que nem tu querer subir no ringue para lutar e tu achar que tu não vai tomar soco na cara. Tu tem que ter o queixo duro. Tu não tem que ter o soco mais forte, tu tem que ter queixo duro para apanhar, cair, continuar, levantar até a hora que tu vai dar um soco certo e tu vai vencer a luta. Eu entendo dessa forma. As pessoas se preocupam muito no quesito dinheiro, e que sim, é muito importante, né? Eu tenho até uma fala que eu escrevi aqui, aliás, eu escrevi algumas coisinhas para não esquecer, que eu digo que todos nós, conscientes, eu não trabalho com criança, nós buscamos 5 moedas na vida, que é tempo para fazer o que quiser, né? Então vamos começar. Dinheiro para realizar os nossos sonhos, né? Então a gente trabalha, a gente investe, a gente, né, para ter dinheiro para realizar os nossos sonhos, né? Liberdade geográfica, né? Sim. Ninguém quer ficar preso numa cidade só. Eu também tenho uma longa história com relação a isso. Eu já morei em vários lugares. Então, dinheiro para realizar todos os sonhos, liberdade geográfica, tempo para fazer o que quiser, porque o tempo é o bem mais escasso, né? Boas relacionamentos verdadeiros, porém saúde para poder aproveitar tudo isso. Cara, e muitas vezes a gente se apega no que eu amo fazer. Ah, não, vou ficar descobrindo aqui, vou fazer vários cursos, vários treinamentos, o que eu amo fazer. Cara, volta, entra em campo, testa, joga o jogo. Cara, nós somos seres humanos fantásticos, a gente aprende qualquer coisa. Se dedica e toca. Cara, tu não vai ser o melhor naquilo, mas tu vai descobrir isso daqui a um tempo. Pelo menos para tu começar uma carreira, alguma coisa, tu se vira. Hoje, cara, tu sabe disso, né? Se eu quiser hoje começar a fazer treinamento de videomaker, cara, daqui 6 meses eu vou estar editando alguns vídeos, vou estar conhecendo a área, posso estar até vendendo isso como serviço para alguém. Então, automaticamente isso vai me trazer resultado. Mas eu comecei por aí, cara. Eu não comecei fazendo o que eu gosto. Comecei fazendo o que era preciso fazer. Obsessão vence talento. Exato. Então, a gente ter dedicação, foco, obsessão por algo, principalmente quando a gente fala de esporte ou de empreendedorismo, obsessão vai vencer. Vence. Quantas vezes a gente viu uma pessoa que tentou 50 vezes e as 50 vezes não deu certo? Não é comum ver isso. A gente vê pessoas tentando 50 vezes, mas pelo menos 5 deram certo. Sim. E muito certo, na verdade. Sim. Né? Então... A dedicação sempre vai vencer. A dedicação, a obsessão, a vontade sempre vai vencer. Talento, estratégia, planejamento. Mas isso não quer dizer que a gente tem que deixar de lado. Exato. A gente não pode deixar de lado o talento, a estratégia, o planejamento... por conta da obsessão. A gente tem que juntar. Até porque a obsessão é um movimento estratégico e planejado para tu alcançar aquilo que tu não consegue naturalmente, digamos assim. Isso aí. Porque através da obsessão tu consegue igualar o nível, né? É isso aí. Igualar o nível daqueles que são extremamente privilegiados. Estão fora da curva, né? Completamente. E um talento dedicado, então, nem se fala, né? Nem se fala. Um talento dedicado vai muito longe. Exatamente.